Olá pessoal, estou aqui para continuar, né, a falar sobre modelagem no espaço-estados, certo? E linearização. E dentro desse contexto, né, a gente falou aqui um pouco sobre a modelagem no espaço-estados, viu aqui a definição de estados, como é que era a definição geral, né, da modelagem, que a gente representava por uma função que vai ter a derivada e a outra que basicamente vai mostrar a saída e que a gente representa nessas duas formas, né, de x e y aqui. E aí a gente fez um exemplo, né, com, com esse modelo, né, de articulação de joelho, e aí passamos para a parte de linearização em torno de um ponto de operação. Nessa parte de linearização, o que a gente fez basicamente foi mostrar como é que a gente obtinha as equações de linearização, certo? Essas matrizes A, B, C e D, certo? E aí, agora, eu não vou fazer esse tipo de exemplo aqui na mão, certo? Então, eu pensei sobre esse assunto e resolvi chegar à conclusão do seguinte: entendo que derivada integral é uma coisa que vocês, o pessoal da engenharia que chega nesse ponto, já viu em algum ponto, né? Então, não é uma dificuldade muito grande fazer as derivadas e as integrais. Então, dá trabalho fazer essa derivada, então eu ocuparia muito tempo fazendo isso utilizando a expressão. Então, a gente vai colocar o computador para fazer essa tarefa aqui pela gente, certo? Então, vou fazer um exemplo computacional aqui para a gente poder usar como base, e aí é só basicamente substituir as funções, e aí a gente vai obter, né, as matrizes A, B, C e D utilizando a linearização segundo a definição que foi colocada aqui, certo? Eu vou pegar aqui um exemplo aleatório, certo? Mas que tem aplicação, certo? Na área de petróleo, e que basicamente é a, a gente ter as equações, né? Eu tenho aqui algumas equações que eu chamei aqui de F1, F2, F3, certo? G e porque G, né, se você pegar aqui, cadê? Nossa definição, né, de função de função espaço-estados é ter as funções f, né, que seriam os estados, e eu teria a função g. Então, de alguma maneira, eu peguei o problema e coloquei na forma normal. O que é forma normal? Na forma em que f1, f2, f3 são funções das derivadas, certo? E g é a função da saída, que vai colocar a saída. Então, eu cheguei lá e digitei as equações. Cheguei aqui, digitei F1, essa equação complicada aqui, certo? F2 é essa outra equação complicada, F3 é também essa outra equação complicada. E G seria a equação de saída que usa, né, as variáveis de estado aí, que são que eu chamei de F1, F2, F3, que seriam equivalentes ao x1 ponto, x2 ponto, x3 ponto, né? E assim sucessivamente. Então, é basicamente colocar as funções aqui. Como é que a gente faz para usar essas funções, né? Esse programa aqui do jeito que está, basicamente só copiar e colar lá no Octave, né? Eu não sei se ele tem uma resolução boa o suficiente de simbólico para fazer, mas normalmente eu fazia no MATLAB, né? Quando estava na universidade a gente tem a licença, então a gente pode jogar lá e funciona bem. Agora, no Octave eu vou colocar lá e deve ter um resultado semelhante, certo?
Então, o que me permite digitar as equações dessa maneira aqui, em função de variáveis. O que me permite é essa função aqui, chamada sims. O que é sims? É uma biblioteca de simbólicos, certo? Então eu posso colocar aqui todas as variáveis que eu quiser. E aí depois eu substituo no ponto de operação que eu desejar, certo? Então, eu chego aqui e digito x1, x2, x3, mi, r, t. Tudo isso aqui passa a ser variável, certo? Cada uma dessas aqui vai virar uma variável que vai ser tratado como uma variável, ou seja, vai fazer como a gente faz. A gente pega a letra lá, preciso simplificar essa equação. Aí você simplifica em função das letrinhas. Não simplifica em função do número para dar um número final. Ele faz a formulação deixando claro, né, deixando exposto aí para você as variáveis, em função das variáveis. E aí depois que você terminar a expressão, você pode substituir. Qual é a vantagem de fazer isso aí? É porque a gente pode, como a gente tem uma expressão, a gente pode derivar e integrar, não numericamente, né? Derivar e integrar mesmo a expressão, como a gente fazia lá em cálculo 1, por exemplo. Então, se eu tenho agora a possibilidade de fazer essa derivada, eu consigo também montar as matrizes A, B, C e D. Então seria basicamente só copiar e colar esse código aqui. E aí na sequência a gente monta as matrizes A, B, C, D. Então faz a derivada, certo? Das funções e depois monta a matriz no ponto de operação, certo? Tem esse link aqui que eu disponibilizei que direciona para o programa completo. Né? Eu coloquei aqui basicamente como é que a gente consegue as matrizes ABCD, né? Que seria a derivada da função 1 em função de x1, a derivada da função 1 em função de x2, a derivada da função 1 em função de x3, a derivada da função 2 em x1, x2, x3, a derivada da função 3 em função de x1, x2, x3. Mesma coisa para B. Né? Então aqui fica visualmente fácil obter a expressão. Ou seja, se você pegar esse exemplo de código aqui, o que você precisaria fazer é só mudar as expressões aqui de F1, F2 e F3. Isso se você estiver fazendo com 3 estados, né? Mudar a função de saída. E aí, depois disso, né? Você só apertaria play, né? Você só executaria esse script, que é o que está no link. E ele iria dar as matrizes ABCD, certo? Então aqui eu entrei no ambiente do Octave Online e copiei aquele script do link, certo? Para que a gente possa dar uma olhada aqui no código como um todo, né? Então, aqui são as funções, né? Eu tenho a parte simbólica, que define quais são as variáveis que eu tenho. Aí tem as funções, como eu já tinha explicado. E aqui as matrizes de estado, certo? Aí, se você quiser visualizar, você pode usar essa função pretty aqui, que é uma função da biblioteca de simbólico, que aí você mostra quem são as matrizes A, B, C e D. E aí você pode visualizar lá na tela, né, de comandos. Aí, aqui eu tenho as constantes, né? Eu nem precisava ter declarado todos esses simbólicos aqui, né? Porque algumas coisas são substituídas aqui, talvez. Por exemplo, esse θ aqui, né? São as condições de operação aí do nosso sistema, certo? Então, aqui tem para um problema, né,
que você vai ter a constante de gás, temperatura, massa molecular e tudo mais. Tudo isso aqui é substituído lá na equação com o valor de μ e tudo mais, certo? Aí, como é que você vai encontrar x1, x2, x3? Basicamente usando uma função chamada solve. O que solve faz? Solve basicamente resolve o problema, certo? Então ele coloca assim, em função de x2. Então x2 aqui vai ser igual a zero, né? x1 vai ser igual a zero. Então ele assume que para resolver essa equação ele tem que encontrar o valor de x1, x2 aqui igual a zero. Aí eu encontro o valor de x2, encontro o valor de x1, né, em relação àquele ponto específico. Ou seja, em relação a essas variáveis que foram colocadas aqui, encontro quem vai ser o valor de x1 e quem vai ser o valor de x2. Aí eu faço a mesma coisa, né? Eu consigo encontrar quem é x1, x2, x3 para saber quem são esses valores no ponto de operação. E aí depois eu substituo na equação original de estados, né, A, B, C, D, e aí encontro de fato os valores de ABCD que representam o espaço estados, certo? Então aqui é para ser um exemplo que no final você encontra as matrizes de estado aqui utilizando a forma, né? Porque aqui ainda não substitui o ponto de operação, certo? Aqui eu só faço a definição do problema, então é isso que eu tenho que alterar. Então alterei isso aqui. O que pode mudar? Se o meu problema não tiver 3 estados, aí eu vou ter que mudar, né? Mas vamos assumir que o meu problema tem só 3 estados. Então eu não preciso mudar nada senão F1, F2, F3 e G. Se eu mudar esses três aqui, né, conforme as minhas novas variáveis, aperto play, ele encontra a expressão das matrizes ABCD, né, substitui os valores utilizando essas funções eval aqui, e aí depois encontra as matrizes linearizadas, certo? Então, é basicamente isso aqui que a gente só teria que rodar o programa para visualizar, né? Ele vai encontrando, né, os valores. Isso aqui deu out of time. Porque tem muita computação, né? Aí, por isso que é um exemplo, vai depender do problema, né? Você vê aqui que ele colocou o x2 em função de x3 aqui, ó. Fica até bonitinho a gente visualizar isso aqui. Então você já tem todos os valores substituídos, só que você vê que ela é não linear, né? Porque x3 está elevado ao quadrado, por exemplo. Aí tem as outras expressões. Não sei se eu vou conseguir ter a visualização total, né? Aqui não dá nem para ver as expressões porque ela é bem grande. Ele não conseguiu mostrar aqui, né? Também a gente está usando um Octave Online, né? De qualquer maneira,
as expressões vão ficar assim, parecidas com essas aqui de cima, certo? Essa aqui ele mostrou bem direitinho. Aí você vai visualizar em função x1, x2, x3, né? Que se eu não me engano é essa linha aqui, x2, né? E aí ele não conseguiu mostrar aqui as matrizes finais de uma maneira que a gente conseguisse visualizar direito. Seria essas aqui. Deixa eu ver se eu só colocar aqui. Ele acabou não conseguindo mostrar aqui os valores numéricos dessas matrizes aqui. Que aqui eu já teria todos os valores, né? x1, x2, x3 e teria os valores de AF. Mas acho que ele não conseguiu calcular aqui todas essas expressões. Então, de qualquer maneira, se você baixa aí o Octave, né? Roda esse exemplo aqui, que basicamente você vai conseguir encontrar a expressão. E como eu falei, né? Aqui vão ser os valores que você vai precisar substituir, e esse aqui são as funções que você vai precisar mudar. E aqui é aquela forma para representar o espaço-estado nas matrizes ABCD, e aqui embaixo é onde a gente consegue as funções originais. Tanto é que eu boto o formato long aqui para pegar, acho que 8 casas decimais da expressão final, certo? Então era isso que eu queria mostrar para esse caso da linearização. Certo? Eu acho que é bem mais rápido a gente resolver utilizando o programa. E aí, por similaridade, vocês tentam fazer uma adaptação lá para aquele primeiro programa e ver se consegue resolver utilizando o Octave baixado. Talvez aqui, a não ser que você diminua o tamanho dessas expressões e o tamanho dos simbólicos. Né? Então é isso por enquanto, para esse vídeo, e a gente vai continuar na sequência falando do conteúdo do espaço-status. Então fica aí para o próximo vídeo.